Já determinamos a intensidade, pessoal, relativa ao carregamento 1, que é essa primeira parábola, né? Ó, e já achamos o carregamento relativo a essa parábola que vamos chamar de 2, ok? Primeiro carregamento deu 3.552, relativo à parábola 1, e no segundo deu 888, relativo à parábola 2. Agora falta nós determinarmos os braços de alavanca, ok? Para isso vamos trabalhar com a tabela. Nós temos aqui uma parábola, então note, pessoal, que cuidado para vocês não se enrolarem com os valores dessa parábola. Perceba que para esse carregamento 2 está perfeito com o que nós temos no gráfico, ok? Na tabelinha, tá a mesma coisa. Então, se eu quero saber onde fica o centroide, o x desse centroide vai ser igual a 3/4 de A, onde A é essa base da parábola. Entendido, pessoal? Então vamos lá, se eu tenho 1,8 a base dessa parábola, o centroide dela, que está mais ou menos aqui, está a 3/4 de 1,8, ok? Então quando você coloca 3/4 de 1,8, vocês vão encontrar, de acordo com esse ponto aqui, ó, que eu vou colocar aqui, o valor de 1,35 metros, ok? Então esse é 3/4 de 1,8. Já na outra parábola, note que a outra parábola não está dessa forma, está ao contrário. Perceba que nesse x aqui é 3/4. E se aqui é 3/4 para completar A, aqui obrigatoriamente tem que ser o que, pessoal? 1/4. Então, ó, perceba que a parábola está ao contrário. Então, o centroide está aqui. Então, a distância daqui até esse ponto deixa de ser 3/4 e passa a ser 1/4, ok? Então, 1/4 de 3,6 vai dar 0,9, ok? Então, note que aqui, ó, professor, não estou conseguindo identificar ainda o braço de alavanca, principalmente desse carregamento, mas eu sei que essa distância daqui para cá vai ser de quanto? De 3,6 metros. Então, ponto, pessoal, nós conseguimos concentrar, ou seja, esse carregamento distribuído, nós transformando numa carga concentrada, e essa carga concentrada está atuando exatamente no centroide da área desse carregamento distribuído, ok? Agora é só nós trabalharmos com o desequilíbrio. Perceba que isso aqui é um engaste, né? Um engaste em A. Então, nesse caso, vou ter 3 reações. Primeira reação, uma reação vertical, V de A. Nós vamos ter uma reação horizontal, H de A. E nós vamos ter, perceba da mesma forma, ó, as duas forças provocam, em relação a A, uma tendência de rotação no sentido horário. Então, obrigatoriamente, eu já sei que meu momento, o M de A, terá que ser no sentido anti-horário para anular essas duas tendências de giro, ok? Então vamos lá, primeira equação, somatório das forças em x igual a zero. Vou considerar tudo que está nesse sentido como sendo positivo. Perceba que eu não tenho carregamento atuando na horizontal, somente a reação H de A. Como o somatório tem que ser zero, obrigatoriamente ele terá que ser zero. Ok? Segunda força, somatório das forças em y igual a zero. Eu vou considerar tudo que tiver para cima como sendo positivo. Então vamos ter aqui, ó, V de A, que está para cima, é positivo, menos 3.552 newton para baixo, negativo, menos 888 newton, também negativo, porque está para baixo. Isso aqui vai ser igual a zero. Logo, o V de A, pessoal, vocês vão encontrar na hora que vocês utilizarem a calculadora como sendo 4.440 newton. Essa é a resposta para o V de A, né? Então aqui a resposta para o H de A, para ficar bem bonitinho, ok? E só falta determinarmos quem? O
M de A. O M de A eu vou fazer, ó, somatório dos momentos em relação ao ponto A igual a zero. Eu vou considerar tudo que tende a girar no sentido anti-horário como sendo positivo. Pessoal, não significa dizer que no sentido anti-horário é positivo, não. Eu posso inverter. Isso aqui fica a critério de vocês. Eu estou fazendo dessa forma para que a incógnita, ou seja, o M de A, esteja no mesmo sentido. Então vai ser positivo na hora para eu não me enrolar. Mas tem casos que vocês não vão conseguir identificar para que lado fica. Então adote um. Se na equação de equilíbrio você encontrar um valor negativo, significa dizer que aquele sentido que você adotou, ele não está coerente. Você vai lá, ó, pega a sua réguazinha, se não tiver, passa um cuspezinho na ponta do dedo e apaga e bota no sentido coerente. Isso não é errar, porque tem estrutura que você não vai conseguir identificar qual é o sentido. Adota um. Encontrou negativo, vai lá e muda. Então, o somatório do momento em relação a A igual a zero. Então, a rotação no sentido anti-horário é positivo. Aí vai ficar o que, ó? M de A menos 3.552 N vezes o braço de alavanca, que é 0,9. Perceba que esta força atuando aqui provoca uma tendência de giro no sentido horário, que para mim é negativo, menos 888 newton vezes o braço de alavanca, que vai ser 3,6 mais 1,35. Quando você somar, pessoal, vocês vão encontrar 4,95 metros. Isso aqui vai ser igual a zero. Ficou meio feio aqui, mas ok? Quando você resolve isso aqui, vocês vão encontrar o M de A igual a 7.592,4 Newton metro. Ok, pessoal? Então, determinamos as reações nas vinculações dessas duas vigas em balanço. Vamos para o próximo exercício. Exercício 8. Esse exercício, pessoal, tem o seguinte enunciado. Uma seção transversal de uma barragem de concreto é mostrada na figura. Então aqui, ó, nós temos essa barragem de concreto, né? E dá para você perceber que ela é constituída de um quarto de círculo, né, ó. Ela vai ser constituída de um retângulo, né? E o do complemento de um quarto de circunferência no quadrado, ok? Então, beleza. Para uma seção de barragem de largura de 0,3 metros, determine as forças de reação exercidas pelo solo sobre a base AB, da barragem. Ele quer saber qual é a reação, né, nessa linha sobre o solo da barragem AB com relação aos carregamentos que estão atuando devido à massa tanto do concreto como de água, ok? O ponto de aplicação resultante das forças de reação da alternativa A, ele quer saber onde é que eu vou aplicar essa força de forma, pessoal, que eu irei anular os momentos que são provocados, ok? Então, beleza. E o C, a resultante das forças de pressão exercida pela água sobre a face BC da barragem, ok? Então aqui tem um caso interessante, a resultante das forças de pressão exercida pela água sobre a face BC da barragem. Antes de nós começarmos esse exercício, vamos falar na questão de pressão hidrostática, ok? Então vamos ter uma discussãozinha bem simples sobre pressão hidrostática. Que pressão é essa? É aquela que os nossos ouvidos começam a doer quando a gente mergulha, ok? Então cada vez que você vai se aprofundando mais no mergulho, a pressão aumenta e você começa. Então aqui nós temos a pressão hidrostática proveniente da água.
ok? Então essa pressão hidrostática, pessoal, aqui eu tenho o nível da água, então para um determinado ponto, aqui vou chamar de ponto A, para uma profundidade H, essa pressão ela vai ser igual ao peso específico da água, né, vezes a altura H, ok? Como eu tenho peso específico, pessoal, eu vou ter também a massa específica, que vai ser igual, esse peso específico, ele é proveniente da massa. Quando você pega a massa e multiplica pela aceleração da gravidade, você acha o peso, né? Da mesma forma, a massa específica da água vezes a aceleração da gravidade é igual ao peso específico. Então eu posso reescrever essa equação dizendo ρ g h. Então, pessoal, essa água aqui que está atuando em cima da barragem, ela causa, tá entendendo? Uma força-peso devido à sua massa. Então, ela vai ter uma força-peso. Eu vou tratar aqui como sendo um carregamento distribuído, né? E quando eu calcular o volume, nesse caso vai ser o volume, porque ele pediu para eu adotar 0,3 metros de largura, eu vou aplicar exatamente esse peso proveniente dessa água no centroide dessa figurinha. E aqui, pessoal, eu tenho também a pressão hidrostática da água, ok? Então essa pressão ela comporta de maneira linear, então depende da profundidade, então você vai ter um carregamento triangular atuando aqui, ok? Então perceba, pessoal, que eu vou dividir essa minha estrutura em 4 partes, né? Qual é a primeira? A primeira é essa parte 1 aqui, ó, que é esse quarto de círculo que é de concreto, beleza? Depois vamos trabalhar com a parte 2, que é essa parte retangular aqui, também de concreto. Vou trabalhar com a parte 3, que é o complemento desse quarto de círculo em relação a esse quadrado, beleza? E depois vou trabalhar também com essa parte 4, que é a massa de água que está sobre a barragem, ou seja, isso aqui tem um peso muito grande, então essa massa de água vai sim ser aplicada em cima dessa barragem. Note, pessoal, que eu tenho 3 situações bem distintas. A água em cima da barragem, o peso dela, ou seja, a massa dela vai sim carregar essa barragem. A massa que não está em cima da barragem, por exemplo, se essa barragem não tivesse essa parte 3, essa água aqui estaria rente a ela. Então, o peso dela, a massa dela, não estaria atuando na barragem em si. Somente o que? A pressão. Então, a pressão aqui é grande, então ela iria funcionar como se estivesse empurrando. Então aqui como está rente, então a sua massa não estaria atuando. Neste caso não, eu tenho a água em cima da barragem, então essa massa está atuando em cima da barragem. Então eu tenho que calcular o volume que está em cima da barragem e colocar esse volume, vou transformar em força e vou colocar atuando no centroide dessa figura, ok? E também tem um caso da água está abaixo da barragem. Por exemplo, isso aqui o arquiteto poderia ter colocado a barragem desse jeito aqui, ó, tá vendo? Ó? Aí o que é que acontece? Essa água que por exemplo, eu estou fazendo isso aqui, ó, o contrário, tá vendo? Ó? Isso aqui é a barragem, aqui embaixo fica a água. Então, neste caso, a água ela tende a suspender a barragem, né? Isso é o que nós chamamos de empuxo, que vocês devem ter estudado isso lá em física, ok?